Olá, a alegria de estarmos juntos mais uma vez pela TV Nova Luz com mais uma aula sobre a justiça divina, baseada no livro O Céu e o Inferno. Na aula anterior, abordamos pontos importantes sobre o professor Rivail, nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Comentamos sobre seu extraordinário trabalho em torno do desenvolvimento e lançamento do Livro dos Espíritos, primeira edição, lançada em 18 de abril de 1857. Explicamos que para cada uma dessas 4 partes do referido livro, Allan Kardec escreveu uma nova obra, promovendo assim explicações mais detalhadas e compreensíveis a todos os espíritas e interessados. Para a primeira parte, escreveu Causas Primárias, o livro A Gênese, lançado em 1868. Para a segunda parte, do Mundo Espírita, escreveu o Livro dos Médiuns, lançado em 1861. Para a terceira parte das Leis Morais, ele escreveu o livro Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864. Para a quarta parte das Esperanças e Consolações, ele escreveu o livro Céu e Inferno, lançado em 1865. Vale lembrar também de uma obra extraordinária lançada em 1859, intitulada O que é o Espiritismo, em algumas traduções do Principiante Espírita, que, em nossa opinião, deve ser o primeiro livro espírita a ser recomendado e lido e estudado por quem está chegando ao Espiritismo. Recordamos ainda da extraordinária coleção de A Revista Espírita, edição mensal de 1858 a 1869. E o livro Obras Póstumas, onde seus amigos reuniram textos inéditos e anotações lançados em 1890. Pois bem, vamos ao nosso tema central sobre o livro O Céu e o Inferno. Lembrando que toda a obra de Kardec teve a colaboração, o acompanhamento de sua extraordinária esposa, Amélie Gabrielle Boudet, poetisa, professora e uma alma de alta sensibilidade, que esteve passo a passo com o codificador, levando à frente todo o trabalho, incentivando as suas atividades e vindo a desencarnar muito tempo após ele, foi a responsável pela continuação do trabalho iniciado pelo mestre de Lyon. Primeiro passo nosso na referida obra O Céu e o Inferno será a apresentação estrutural da obra. Dividida em 2 partes, o índice oferece-nos, na sua primeira parte, capítulo 1, o porvir e o nada. Capítulo 2, o temor da morte. Capítulo 3, o céu e o inferno. Capítulo 4, o inferno. Capítulo 5, o purgatório. Capítulo 6, doutrina das penas eternas. Capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Capítulo 8, os anjos, os demônios, será o capítulo 9. E o capítulo 10, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Capítulo 11, da proibição de evocar os mortos. Fechou a primeira parte. Vamos para a segunda parte, onde ele vai trazer exemplos, das mais diversas comunicações e manifestações espirituais. No capítulo 1, ele vai falar sobre o passamento. No capítulo 2, espíritos felizes. No capítulo 3, espíritos em condições medianas. No capítulo 4, espíritos sofredores. No capítulo 5, muito importante, os suicidas. No capítulo 6, criminosos arrependidos. No capítulo 7, espíritos endurecidos. No capítulo 8, expiações terrestres. Pelos títulos oferecidos nestas 2 partes, podemos observar que Allan Kardec, com sua metodologia e organização, vai nos oferecer amplo material de estudo, aprendizado e reflexão sobre este tema tão interessante e que é discutido em todas as religiões.
o destino das almas ou dos espíritos após a morte biológica. O que vem depois do cemitério? O que sobrevive ao cemitério ou à cremação? Vamos, em nossa próxima aula, abordar de maneira sucinta o conteúdo de cada um destes capítulos, para que no desenrolar dos nossos encontros possamos aprofundar mais e mais no tema abordado em cada um deles. Vamos agora a algumas referências históricas a respeito da obra que estamos estudando. Segundo as afirmações de André Morreil, um dos brilhantes biógrafos do codificador do Espiritismo, o ano de 1865 foi um ano de várias conquistas para a doutrina. Além do surgimento dessa obra básica, que é o Céu e o Inferno, surgiram vários jornais espíritas que contribuíram para ampliar a divulgação do Espiritismo. Entre eles, o Salvador do Povo, a Luz, a Voz de Além-Túmulo em Bordeaux, o Futuro em Paris, o Médium Evangélico em Toulouse, o Mundo Musical em Bruxelas e aqui no Brasil, nas terras da Bahia, o jornal O Eco de Além-Túmulo, jornal Verdade e Luz, em agosto de 2001. Objetivo do Céu e o Inferno. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Encontramos aí reunido todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. Como nos nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, nos nossos outros programas, nada introduzimos que seja produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal, que não teria nenhuma autoridade. Tudo aí é deduzido da observação e da concordância dos fatos. Encontramos essa afirmação na Revista Espírita, setembro de 1865. O conteúdo de O Céu e o Inferno, exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. O porvir e o nada. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhores ou piores? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou nunca mais? O tudo ou o nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Vamos observar assim que neste trabalho do Código Penal da vida futura encontraremos, primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um, segundo as suas obras. Do céu como na terra, tal a lei da justiça divina. Reforçando ainda a importância do livro Céu e Inferno, na Revista Espírita de setembro de 1865, na segunda edição, vamos encontrar cada um destes exemplos é um estudo onde todas as palavras têm a sua importância para quem meditá-las com atenção, porque de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma depois de sua morte e a passagem, até então tão obscura e tão temida, da vida corpórea à vida espiritual. Este livro é o guia do viajor antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo ali se desenrola sob os seus aspectos como um vasto panorama.
cada um nele aurirá novos motivos de esperança e de consolação e novos sustentáculos para afirmar a sua fé no futuro e na justiça de Deus. José Herculano Pires, na introdução de O Céu e o Inferno, Edições LAC, diz: mesmo entre os espíritas, este livro é quase desconhecido. A maioria dos que o conhece nunca se inteirou do seu verdadeiro significado. Kardec nos dá nas suas páginas o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias. Mas, ao mesmo tempo, estabelece as coordenadas da evolução futura. As penas e recompensas de após a morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. O grave problema da continuidade da vida após a morte despede-se dos aparatos mitológicos para a nudez da verdade à luz da razão esclarecida. Em Reformador, agosto de 2005, no editorial consta: demonstrando a todos nós a grandiosidade da justiça divina, Allan Kardec apresenta com detalhes e exemplos a vida no mundo espiritual, onde vamos encontrar os benefícios, as alegrias, as dores, os sofrimentos como resposta natural às nossas ações e realizações diante da lei maior, enquanto encarnados. E o faz não assentado em conclusões puramente teóricas, mas calcado em revelações e relatos consistentes de espíritos habitantes do mundo espiritual, que falam das suas experiências, as quais, submetidas ao crivo da razão, não deixam dúvida quanto à sua realidade. O tema central desta obra será desenvolvido em torno de a justiça divina. Vamos encontrar comentários edificantes que podem ajudar-nos a entender melhor cada uma de suas facetas, ao lermos e estudarmos um livro que Emmanuel Espírito psicografou pelas mãos abençoadas do Cândido Francisco Xavier, justamente com este título: A Justiça Divina. Podemos conferir em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nossa recomendação para a leitura de obras espíritas é que, o quanto possível, você adquira as suas, principalmente as da codificação. O preço do livro espírita é bem mais ecológico comparado com outras obras do mesmo número de páginas, e infelizmente sem o mesmo conteúdo. Assim, adquira o seu exemplar e, ao ler, tenha em mãos uma caneta esferográfica vermelha e, se possível, também uma caneta grifa-texto amarela. Com essas duas canetas transformadas em ferramentas, você poderá grifar, fazer suas anotações em cada momento de algo do tema que desperte seu interesse ou sua atenção especial. Vai ficar mais fácil consultar a obra em próximas leituras, como também ampliar os seus raciocínios. Esse é o nosso objetivo. Lembra-nos Nina Aroeira Espírita. O livro espírita, o livro edificante, é o templo do Espírito, onde os grandes instrutores do passado se comunicam com os aprendizes do presente, para que se façam os mestres do futuro. Passo a passo, vamos avançando. Agradecendo a sua companhia, a sua participação. Envie-nos o seu e-mail. Fale das suas realidades sobre o livro. Grife. Mande-nos para que possamos juntos ampliar em novos programas dúvidas que estejam na sua mente. Pela alegria de estarmos juntos, agradecendo sempre, rogamos a este Deus de bondade e amor que esteja e acompanhe cada passo da sua, da minha, da nossa jornada, abençoando-nos com oportunidades novas de sabermos quem somos, de onde viemos, por que e para que estamos e para onde iremos após a morte biológica. Muita paz, muita saúde, adquira o seu exemplar do Céu e Inferno e estude com carinho. Até o nosso próximo encontro.